Olá! O jiu-jitsu teve origem há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, provavelmente na Índia, onde era praticado por monges budistas. Os monges, eles precisavam se defender, contra saqueadores durante suas viagens. Como o budismo proibia o uso de armas, eles desenvolveram uma forma de luta para se protegerem, que acabou se tornando o jiu-jitsu e que anos depois foi aperfeiçoado no Japão. No programa Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar dos benefícios dessa prática, as técnicas utilizadas para controlar os adversários e um pouco, claro, da história do jiu-jitsu. Muito bem, para isso eu recebo aqui em nossos estúdios o desportista Diego Pantojo. Olá, tudo bem? Diego, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado você. E o educador físico Rodolfo Beltrame. Tudo bem, Sérgio? Aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço a presença de vocês aqui e vou chamar agora, através da nossa plataforma Zoom, a nutricionista esportista Simone Occo. Simone. Olá, Sérgio, prazer estar participando aí do programa. Imagina, o prazer é todo nosso, obrigado aí pela participação sua. Mas eu vou começar, eu sei que eles são cavalheiros aqui, viu, Simone? Mas eu vou começar com eles aqui, independentemente de eles darem a palavra a você, porque são cavalheiros, como eu disse. Eu quero que vocês já expliquem de cara. Não sei se eu dei uma informação abrindo o programa correta, se realmente foi isso que aconteceu nos primórdios antes de Cristo, se é isso, porque a gente sabe que, na realidade, essa modalidade, o jiu-jitsu, nasceu, foi no Japão, que se fala no Japão. Mas certo. Não sei se eu contei um pouquinho assim, se está certo ou errado, o início realmente dessa modalidade. Acertei ou não? Não, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor o que é o jiu-jitsu. Sim, não está certo mesmo. É isso? A explicação, isso mesmo. A questão do budismo, dos budistas da Índia? Eles não proibiam o uso de arma, eles precisavam se defender. Sim. Então eles conseguiram criar uma arte marcial que eles, no caso, imobilizavam. Então, porque o jiu-jitsu faz o quê? Ele imobiliza, tanto que a luta é uma luta de, querendo ou não, de muito contato, só que no caso, quando a pessoa é imobilizada, ela tem ali o poder de, vamos dizer, bater 3 vezes, que a gente chama de bater 3 vezes, para poder soltar dessa imobilização. Então, em vez de agredir a pessoa, como por exemplo, uma outra luta que eu faço, que é o kickboxing, que é o soco e o chute, você tem aí a imobilização. Então, o jiu-jitsu é nada mais ou menos que chamado de arte suave, que é o jiu-jitsu. Então, tá certinho sim. Então não errei, falei não, correto. Não errou, não. Agora você tem outra, além dessa modalidade, você falou o kickboxing. Kickboxing, sim. Eu lutei anos kickboxing, eu sempre fiz todos os tipos de luta. Eu sou campeão brasileiro de kickboxing, tetracampeão paulista, que são lutas totalmente diferentes, Eu estou falando do kickboxing, que é uma parte de soco e chute, É bastante, vamos dizer assim, agressivo. A diferença para o jiu-jitsu é que no kickboxing, eu dou soco e dou chute, eu não tenho como falar para o meu oponente parar ali. Você para com um nocaute ou um campeonato você perde por pontos. O jiu-jitsu não, você mobiliza a pessoa. O jiu-jitsu é uma luta no chão, mais no chão Isso. do que... Ela começa em pé e vai para o chão, Porque você tem a queda que leva para o chão e aí, quando você está no chão ali, é o que a gente fala. Para muitos, o chão é o fim, para a gente é o começo. É o começo, exatamente. É isso aí. E a mobilização é um troço, o Rodolfo? Rodolfo é... Educador físico, eu tenho especialização em fisiologia do exercício e o que o professor Diogo nos contou é a diferença entre o jiu-jitsu e um esporte de contundência. Uma das vantagens do jiu-jitsu, principalmente para que você possa implantar no ambiente escolar, é que você não tem a contundência da prática de outra arte marcial que tem um golpe, por exemplo. Mesmo que as pessoas saibam o que estão fazendo, é comum sair um pouquinho do controle e sai um golpe que não era para ser tão forte, a pessoa está se aproximando ao mesmo tempo que você está gesticulando e pode causar um acidente. No jiu-jitsu é muito mais difícil, o controle do professor é muito maior. E então, não estou dizendo que uma arte marcial é melhor do que a outra, eu estou dizendo que é apropriado para a educação física escolar, que hoje é subjugada e está desvalorizada. Seria maravilhoso ter uma arte marcial como o jiu-jitsu dentro das escolas. Agora, quando a gente fala em jiu-jitsu, a gente lembra, claro, da família Gracie, Sim. Que foram os... Sim, eles que colocaram o nome. Praticamente abriram, não é? Isso, até hoje. Eles são o maior nome, assim, a gente tem aí... E a gente tem, quando mostrou a diferença aqui, por exemplo, de tamanho. A gente tem o Royce Gracie, que começou, o primeiro campeão do UFC,
que ele entrava e o Hélio falava para ele, não é para bater, mesmo valendo. Ele falava, você vai ganhar na técnica. E tinha aqueles caras gigantescos. O Hélio, vamos lembrar, foi quem implantou essa modalidade. Isso aí, que é o pai dos Gracies, né? O Hélio Gracie, grande jiu-jiteiro, assim, um master, assim, quem teve a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente disse que era uma pessoa incrível. E ele falava, você vai entrar lá no octógono e você não vai dar um soco nem nada, você vai ganhar imobilizando. E aqueles caras gigantescos, e ele derrubava todo mundo e foi campeão. Foi aí que todo mundo falou, meu, eu mesmo magrinho, vamos dizer assim, e o cara grandão, eu posso ir lá fazer uma arte marcial que eu consigo imobilizar aquele cara e me sobressair em cima dele e sem ter a contundência, como o Rodolfo aqui explicou, que é um golpe que vai machucar, vai quebrar um dente, pode quebrar uma perna, um chute, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas engraçado, né, Rodolfo, também, o Diego, você vê a modalidade, né, sendo praticada diferente. Me permite? Eu sou praticante, ele é atleta, e é atleta de competição, e professor faixa preta. Eu, como praticante, minha última professora foi uma mulher de 26 anos de idade, chamada Thalita Marcelino. Ela tem 58 quilos. Eu não conseguia imobilizar essa mulher. Então, ela, com a técnica aprendida através de professores, hoje ela já é faixa preta também, é professora, ela consegue dominar uma pessoa de 86 quilos e que tem aptidão física e mais força muscular. E você é um cara forte, bicho. Você vê o teu tamanho, o Rodolfo é um cara também, né, bem... Então, isso também é o que todo mundo fala, que jiu-jitsu é ficar se agarrando com outra pessoa. Não, o jiu-jitsu não é uma atividade individual. Para competidor, é uma atividade individual, porque é ele com outra pessoa lá em cima disputando algo. Para o praticante, é uma família. Você está lidando com o melhor e maior patrimônio de outra pessoa e você está usando o seu melhor e maior patrimônio. Então você cria um vínculo dentro daquela comunidade ou daquele grupo. Você pode perceber que dentro das academias o respeito pelo próximo é muito grande. Então esse preconceito de que é um agarra-agarra, que pode existir algum tipo de assédio, algum tipo de vantagem, isso já foi passado para trás há muito tempo e eu sou um suspeito para falar que eu sou fã da arte marcial, também sou praticante e competi em outras artes marciais que me trouxeram algumas mazelas, como hérnia de disco, pinos no joelho, e por conta dessas mazelas eu fui dirigido ao jiu-jitsu pelo fato de você conseguir ter maior controle sobre as contundências e você tem um menor índice de lesão. Perfeito. E nós tivemos também na família Gracie uma mulher, não sei se era Thalita Gracie. Sim, a Kira Gracie. É uma monstra, Kira. Você falou, o Rodolfo falando agora que foi mobilizado por uma mulher. A família Gracie teve. Sim, ela é monstríssima, ela é muito boa também. Ela é um exemplo aí, tipo, já vi ela derrubar caras gigantescos, assim, é o que a gente estava falando, não dá, entendeu? Tipo, essa história de ir no jiu-jitsu, o tamanho ou o sexo, que seja, não tem diferença. E o que o Rodolfo estava falando que é real é o respeito que é criado, a disciplina, né, que você tem dentro, que você aprende dentro do tatame, você acaba levando para a sua vida. Tem uma certa hierarquia também dentro do tatame que você, por respeito, que para você entrar no tatame você tem que cumprimentar o tatame, aí você vai cumprimentar primeiro o faixa preta, para depois o faixa marrom, depois você tem toda uma escala. Isso é muito legal e que você leva isso para a vida. Então, essa parte de ajudar em crianças e adolescentes é muito válido, né? Extremamente válido. E ultimamente no ambiente escolar, todo mundo fala e todo mundo vive, todo mundo vê na internet muito bullying, muitas brigas, preconceitos, entre outras coisas que as crianças hoje sofrem e muitas vezes não tem uma estrutura familiar que possa dar conta disso, não porque está com alguém ausente, mas porque os pais estão trabalhando, a maioria das vezes os familiares não são presentes. Na escola, se tiver uma atividade como o jiu-jitsu, por exemplo, você além de ter o benefício da hierarquia, a criança passa a ser respeitada pelo outro. Então, aquele mais gordinho vai ser visto de outra forma, aquele mais magrinho vai ser defendido pelos outros, ou vai se sobressair. E é isso que eu quero saber, inclusive, da Simone, a Simone Occo aqui, né, Simone? A preparação desses atletas. A gente tem aqui, Simone, dois atletas, né, de... Ex. Né? Não, ex, como ex. Você vê aqui, eles são fortes, tudo. Eu queria saber a parte... Simone, de nutricional, né, de atletas de performance, como eles aqui, né, para poder se manter, né, como é que é o tipo de alimentação, praticamente, como é que se desenvolve isso para um atleta, né, que disputa torneios, enfim, né, como é que é a dieta de um atleta como esse?
A alimentação dos atletas, ela é muito específica. Então, a gente faz cálculos de acordo com a idade, o sexo, porcentagem de gordura corporal, para ser realmente muito específico. Cada atleta vai ter lá a sua necessidade de carboidratos, proteínas, gorduras, micronutrientes, né, as vitaminas, os minerais, e tudo isso é muito calculado, né? Por isso que é muito importante ter aí acompanhamento de nutricionista, para que ele seja acompanhado de perto a cada etapa de treino ou preparo para uma prova, né, para uma competição, né? O nutricionista sempre tem que estar junto para fazer os ajustes certinhos de todos os nutrientes, se precisar de suplementação, fazer a suplementação, né? Mas o que a gente vê, assim, que os atletas, principalmente esses atletas de luta, o jiu-jitsu, eles comem comida de verdade, né? É o pratão lá do arroz, feijão, é o bife, é a salada, e aí a suplementação realmente é para deixar afinar, né? Deixar ele afinadinho para chegar na hora da competição e ter aí o sucesso lá, o pódio. Agora, Simone, eu tenho curiosidade disso, é ótimo a Simone estar aqui, que eu queria saber se há a diferença de dieta por peso, por categoria. Isso interfere também? Para cada tipo de categoria, de pesagem ou de peso, né, numa competição, né, existe um tipo de dieta? Como é que é isso? Depende muito do perfil do atleta, né? Se ele é um atleta mais longilíneo, às vezes tem alguma dificuldade para Não, eu digo assim, por exemplo, desculpa te cortar, peso. Simone. Por exemplo, uma categoria até, sei lá, 80 quilos é um tipo de dieta, a categoria acima de 100 quilos é um outro, é isso que eu queria entender. Não é uma dieta, não digo padrão, né? Porque é tudo muito específico para cada pessoa, é bem individualizado, né? Aí depende muito de como é o atleta mesmo, né? Às vezes ele está numa categoria que ele precisa realmente ganhar mais massa, então a gente faz toda uma adaptação, não só com a alimentação, mas com suplementação, para ele poder conseguir mais massa muscular, né? O que varia são as quantidades, né, Simone? Sim, quantidades. Não, vocês podem até fazer perguntas aí para Simone. Não tem problema. Né, Simone? Para saber da dieta, né, de vocês aqui, se vocês ainda... Né, vocês praticam Perfeito, ainda, né? Sim, com certeza. Aliás, é bom saber, né, Simone? Dos dois aqui, como é que é a dieta de vocês? Não, você começa que com certeza você é bem mais regrada que a minha. Essa porque ela já falou que o praticante de jiu-jitsu come pra caramba arroz, feijão, mas essa é a vantagem do atleta. O consumo calórico que esse cara pode ter é muito maior do que o meu. Eu tenho que me regrar muito mais, porque eu não sou atleta, então o meu gasto calórico é muito mais baixo. Então, você olha para um cara desse forte, e às vezes quanto você pesa, Diogo? Eu tô com 84. Ele pesa menos do que eu. E se a gente sair e comer juntos, esse cara vai comer mais do que eu. Por quê? Porque o gasto energético dele é maior. Eu, como praticante, eu fui uma criança um pouquinho obesa e que sofria pra caramba de apanhar dos outros. Eu vim de outro... Cara, eu vim do interior para São Paulo, então eu apanhava para burro. E eu vi nas artes marciais uma forma de tentar mudar esse quadro. E a Simone pode comentar. A dificuldade de você implementar a dieta para crianças ou para jovens, hoje em dia, é horrorosa, porque eles têm acesso a coisas muito fáceis, ultraprocessados. Então, quando a criança ou o jovem entra para uma arte marcial, nesse caso no jiu-jitsu, ela começa a ter ou dificuldades ou começa a abrir os horizontes para falar assim, poxa, eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali. E é o gatilho para uma profissional como a Simone ter sucesso na implementação de uma dieta. Então é muito mais fácil para um praticante que está vendo os benefícios que aquilo está trazendo para ele, falando, pô, mas eu queria melhorar um pouco mais. Pô, o Diego me pegou hoje 3 vezes, eu não consegui nem me desvencilhar dele. Por quê? Porque eu estou sem fôlego, porque eu estou muito pesado, ou porque eu estou muito magro, eu preciso de mais massa, e é através de uma nutricionista que a gente consegue fazer esse equilíbrio. Isso é sensacional. Agora fala o atleta, o que esse cara come, a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre o que ele come. Como o Rodolfo falou, é verdade. Porque eu tenho um gasto calórico muito grande. E eu também preciso ter, além do jiu-jitsu, eu preciso também fazer uma atividade física para melhorar o meu pulmão. Então eu nado, que também consome muito, porque eu fico 1 hora só batendo e voltando fazendo raia livre. Então assim,
O que eu brinco? Eu como se não tivesse amanhã. A minha dieta a nutricionista ouve um negócio desse e ela fala, meu, mentira, que não deveria ser assim, mas o que acontece? Eu como se não tivesse amanhã. Eu Bom, tomo proteína então, né, meu amigo? 1 litro de açaí por dia. Um litro de açaí? 1 litro de açaí por dia. Eu tomo todo final de treino. Como arroz, feijão, carne, então eu preciso almoçar bem. E assim, se eu não como, eu sinto falta mesmo. Eu preciso literalmente comer. Mas o que acontece? Eu não engordo porque eu queimo. Eu tenho um gasto calórico. E se eu não como, eu perco peso. Tipo, perco peso assim rápido. Assim, então eu preciso comer demais. Então eu não tenho tipo uma dieta regrada, como por exemplo um atleta de fisiculturismo tem, que ele tem lá 100 gramas de frango, mais batata doce, ele tem os horários. Eu preciso estar sempre tipo, alimentado. Se eu vou treinar e eu não comi, faz muito tempo que eu não comi, eu já não consigo treinar muito bem. Eu não tenho tanta energia para gastar, vamos dizer assim, vai me faltar, vai me cansar. Então eu preciso comer muito para conseguir fazer o esporte. Então, por exemplo, o jiu-jitsu, fala, mas eu vou comer, vou engordar, não vai. Você vai gastar tanto no jiu-jitsu. São 5 minutos que a gente fala de rola que a gente faz, que é a luta, né, no final do treino. Parece que é meia hora e você sai pingando. Um kimono que é muito grosso, você torce ele, você enche metade de um balde fácil de suor. Então, assim, é um gasto calórico muito grande, por isso a gente tem que comer demais mesmo. E eu como de tudo, só que eu gosto de comer de segunda a sexta uma alimentação boa, vamos dizer assim, normal, né? Que é comida saudável, arroz, feijão, carne. Por exemplo, numa quinta-feira eu gosto de comer uma massa, aí depois numa sexta eu como um peixe. Agora, sábado, domingo, aí vai pizza, vai hambúrguer, aí tudo que a nutricionista não quer que a gente faz também, né, Simone? Aí, tá vendo, a gente Simone? faz tudo errado. É o que, né, Simone? O que você realmente não indica, né? Não manda pizza, que Sim, pura massa, né? Pura... Como só é gordura. que é, Simone? É uma alimentação que a gente fala que é a exceção. Tá, então, então quais são? Ô, Simone, pode continuar, continua, te pergunto já aqui depois, peraí. A exceção, ela vai existir, né? Mas pensando em um atleta que a gente fala de performance, né? Que está preparando para uma competição, sim, a gente vai restringir um pouquinho mais. Agora, um atleta que está num período, né, que é entre competições, a gente pode ser assim, um pouquinho mais flexível, né? Contanto que quando for começar lá os treinamentos para a competição, aí tem que ser bem regradinho mesmo. É porque tem que manter o peso, né, Simone? Porque, por exemplo, a gente tem as faixas de peso que a gente luta. Então, se eu me inscrevi na categoria, por exemplo, eu tô com 83, e eu me inscrevi até 80, eu já tenho que perder 3. Aí eu tenho que seguir literalmente o que a nutricionista fez certinho para eu conseguir manter esse peso. Porque se eu chegar lá e não tiver a pesagem, já é ruim para mim. Eu tenho que ter aquele peso certinho. Por isso que durante a competição é muito ruim, entre aspas, eu não gostava quando eu competia, porque essa parte eu falava, nossa, vou ter que parar de comer. Agora, entre os campeonatos, eu falava, nossa, tô livre, eu posso comer. Só que aí você tem que ficar sabendo qual que é o peso, mais ou menos, para você também não pular muito a categoria, porque você sente quando você sobe, assim como você desce de peso, que o pessoal é bem mais rápido. Então isso você consegue comer na hora, quando você está em treino, o que você come seria a mesma quantidade também quando você não está treinando, ou quando você não está numa... Não, quando eu não estou treinando para campeonato, eu como muito mais. Quando eu estou treinando, por exemplo, vou treinar para campeonato, eu preciso diminuir, porque eu preciso manter o peso, ou às vezes por uma categoria para baixo, por exemplo, estou com 83, eu quero lutar até 80. Eu vou ter que perder 3 e manter esses... Sabe, eu fico sempre 79, 80, porque é impressionante. Quando você vai pesar, no dia da pesagem, 1 quilo aparece, você fala, mentira que eu subi 1 quilo. Então você tem que se regrar muito mais, e aí eu tenho sim que fazer, seguir o que a nutricionista fala, da quantidade de comida que eu vou ter que fazer, etc., aumentar ou não os exercícios físicos. É bem complicado essa parte, mas o entre campeonatos, como a doutora falou, realmente é meio que terra de ninguém, vamos dizer assim. Sérgio, você percebeu que o que esse atleta, que é um extremo, está falando, se aplica a quem está praticando. Porque ele tem um autoconhecimento que é extraordinário. Então ele consegue fazer essa regulagem pela experiência, pelo tempo de prática, pela disciplina que ele tem. Uma criança, quando entra, tem as mesmas reações em níveis bem mais baixos. Então ela vai ter as mesmas sensações, ela vai ter as mesmas percepções pessoais em níveis bem mais baixos. Por isso que facilita a vida do nutri, facilita a vida do educador físico, facilita a vida do professor. Então o jiu-jitsu ele é um gatilho para inúmeras outras coisas e tudo isso se traduz em qualidade de vida. Aliás, você me lembrou uma coisa agora, você está falando de crianças, né?
Eu quero saber de vocês aqui e também da Simone, claro, né? Nós temos aqui, vocês sabem, aqui é uma casa de leis. Sim. Nós temos 94 deputados aqui que trabalham para uma população do estado de São Paulo com mais de 45 milhões de pessoas. É muita gente, né? Sim. Mas são 94 deputados trabalhando para isso. E a gente tem aqui um projeto de lei, inclusive, nessa questão. Eu queria a opinião de vocês. Não, de inclusão em escolas, por exemplo. Benefícios da prática do jiu-jitsu para crianças e adolescentes. Que seria o quê? Incluir o ensino, o jiu-jitsu, né, nas escolas aqui com atividade, como atividade extracurricular, né, nas escolas do estado aqui de São Paulo. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês já acham desse projeto, que ainda é um projeto de lei do deputado. Para poder virar lei, precisa ser aprovado pelo Executivo. O que vocês já acham dessa iniciativa? Quer começar, Diogo? Pode ser? Eu entendo que é extremamente importante, até como eu já até citei, para a parte da disciplina. Né? Você acaba disciplinando até a criança ali, porque eu sempre fui hiperativo, então eu precisava, e a luta foi alguma coisa que me colocou um centro, que me fez ter uma organização, sabe? Hoje eu sou uma pessoa totalmente organizada, gosto de deixar tudo arrumado, e isso ajuda muito na vida. O jiu-jitsu, a arte marcial em si, aqui eu vou falar, só que nesse caso a gente está falando do jiu-jitsu. É muito bom por causa da disciplina, para ensinar já desde pequeno o que é a hierarquia. Como eu falei, você entra no tatame, você já tem que cumprimentar o primeiro mais graduado, que é o faixa preta, depois você tem um horário, você tem o coletivo, você aprende a respeitar o amigo, a respeitar o mais velho. Você vê também que você não pode exceder muito numa técnica para machucar, porque é uma imobilização, que se você passar 1 centímetro, você faz uma fratura exposta no cotovelo, você apaga um amiguinho, vamos dizer assim, que pode dar uma consequência, porque se apagar a pessoa dorme acordada, né? Tipo, você tem ali uma consequência para uma pessoa que quer dizer, um mata-leão ali. Isso, um mata-leão, você apaga a pessoa pode... Você entendeu? Então, tipo, você para de dar oxigênio no cérebro. Só que acontece, desde pequeno aprende que não pode, aprende que não pode. O que aprendeu ali é para usar só dentro do tatame. Apenas em exceção, se por algum acaso precisar se defender. Então, alguém veio contra mim, eu vou me defender. Mas você, no começo, quando era criança, pensou assim, não foi? É isso. Você disse que se apanhava pra caramba. Eu só queria revidar. Tá vendo? Eu só queria revidar. O que na realidade... Né, e a prática uma pessoa que pratica mas a prática esse, da arte marcial... Uma luta toda, não pode nem pensar em revidar, porque você pode... Mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Até o meu matar pensamento uma era pessoa. revidar, era apagar. Meu pensamento era tudo isso. Só que entrar numa arte marcial foi isso que me fez mudar o pensamento. Porque quanto maior o seu poder técnico, maior a sua capacidade de absorção de qualquer tipo de envolvimento de xingamento, distúrbios psicológicos, pessoas que vão te mexer. Então, assim, falando com o atleta, o que ele falou é super pertinente, mas ele está falando dos extremos. Antigamente, as pessoas tinham uma visão muito preconceituosa, porque existiam aqueles famosos pitbulls, né? Que as pessoas saíam para brigar. Hoje é o contrário. O ambiente de arte marcial, principalmente, que nós estamos falando aqui da arte do jiu-jitsu para a escola, ele seria muito benéfico por ele ser inclusivo e não exclusivo. Porque no jiu-jitsu, como ele já citou o Royce Gracie, e eu poderia citar 1000 pessoas aqui, como eu citei a minha professora, a Thalita, ele faz com que as pessoas de mais peso, menos peso convivam. Ele faz com que as pessoas maiores, menores, mais gordinhas, mais magrinhas, interajam. Isso faz com que eles tenham inclusão. E aí a gente fala desde sexualidade até cor, não importa. Dentro do tatame você só é mais um. E você tem que respeitar o mais um dos outros. Então isso para mim foi o que me trouxe a disciplina, o autocontrole, porque eu só queria revidar. E é justamente a arte marcial e o conhecimento de dominar o próximo é que me faz não precisar dominar. A grande vantagem de um cara desse, saber o que ele sabe, não é ele poder brigar com qualquer um. É ele ter o poder e a decisão de não brigar. Então é muito mais fácil sair com uma pessoa dessa e não criar confusão do que eu sair com um leigo que pode reagir a qualquer tipo de atitude que seja nociva. Isso então para criança, um projeto excepcional, desse é excepcional. Um projeto social isso. Exatamente. Até a Simone, eu quero saber dela como nutricionista, a importância, viu, Simone, para a criança, né? Ali na escola, você implantar uma modalidade dessa que não deixa de ser, né, um treinamento, não é? Para a criança é também benéfico em relação à alimentação dela. Isso pode até fazer com que a alimentação da criança
mude, porque criança come de tudo, né? A gente sabe disso. Sim, eu acho que é bem importante, né, a luta, o jiu-jitsu para as crianças, porque ela traz uma disciplina, né? E sabendo que ela pode melhorar e desenvolver mais no esporte, com a alimentação, isso aí ajuda bastante. O convívio com outras crianças também é bem importante, a parte da alimentação, porque ver o amiguinho comendo, né? Olha, o amiguinho está mais forte, o amiguinho não fica doente, ou coisa assim. Isso acaba estimulando a ele ter as escolhas mais saudáveis da alimentação, né? E eles passam a ser os educadores em casa, muitas vezes, né? Porque chega lá na aula, o amigo fala, né, que o colega faz um tipo de lanche com frutas ou sanduíches mais saudáveis, e aí pode chegar lá para os pais mesmo e falar, né? É verdade. Educar os próprios pais. Sim. É passar até melhorar o tipo de alimentação da criança, né? Porque isso incentiva, né, Simone? Você acaba tendo um incentivo. Com certeza. Né? Olha, a gente tem que fazer um intervalo, né, que o tempo já está um pouquinho curto aqui, mas a gente vai voltar já para continuar falando aqui, gente, sobre esse esporte que é maravilhoso, né? Essa prática, essa modalidade, né, esportiva que é o jiu-jitsu. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje batendo esse papo aqui, falando sobre essa modalidade esportiva, que é esportiva, né? Que é o jiu-jitsu, é uma luta, mas é esporte, viu, gente? Eu quero até saber do Rodolfo agora, os fundamentos básicos, Rodolfo, do jiu-jitsu, que o iniciante aí, no caso, deve aprender. Eu não sou professor de jiu-jitsu como o Diego, mas os fundamentos... Você é o educador. Os fundamentos básicos do jiu-jitsu são a autodefesa. Então, em primeiro lugar, você tem que aprender a se autodefender e depois você vai aprender a se autocontrolar. Automaticamente, isso faz com que você tenha um autorrespeito com o próximo que está praticando com você. Ao contrário do que as pessoas imaginam, que o jiu-jitsu é um esporte individual, sim, para competição porque é só você que está em cima do tatame disputando com outra pessoa. Mas, na prática, ele é um esporte altamente coletivo. Você precisa do coleguinha, você precisa do amiguinho. Você precisa das pessoas para você ter não é a singularidade, mas você precisa ter a singularidade de cada um que vai reagir de uma forma diferente de acordo com a sua atitude. As pessoas pensam que é só você pegar, deitar e ficar rolando com carinha lá. Não. Se eu tiver uma determinada atitude com o Diego, ele vai reagir. E se eu fizer algo que me sobreponha a ele, ele vai falar, puxa, o Rodolfo vai fazer isso e eu não vou deixar. A próxima vez ele vai mudar a atitude dele. Então nunca é o mesmo rola. Nunca é o mesmo combate simulado. E o jiu-jitsu tem uma grande vantagem perante algumas artes marciais, que quando você pratica, por exemplo, o kickboxing ou taekwondo, você tem que dar golpes contundentes, você vai praticar com um coleguinha e quer fazer uma prática um pouco mais forte, treinar um pouco mais pesado, os riscos aumentam em muito. No jiu-jitsu, você pode pegar, esse cara é faixa preta, então eu posso fazer um treino mais acelerado com ele, que ele vai saber conduzir a coisa de uma forma onde eu vou poder dar meu 100% e eu não vou nem me machucar nem machucá-lo. E isso cabe ao professor que está olhando e aos mais graduados, é o que o Diego também falou sobre a hierarquia. Isso acontece de uma forma natural em cima do tatame. Antigamente a gente tinha preconceito que vão ficar lá se agarrando e as pessoas têm os pitbulls. Não. Hoje o ambiente se molda. Quem não se encaixa no ambiente acaba ou se moldando ou sendo tirado. Então isso faz com que tenha uma autosseleção de pessoas boas, fora que faz com que a criança transmita, como a Simone falou, eu até gostaria de comentar, Simone, que você comentasse, sobre a reação de pessoas que você já atendeu, que foi antes de praticar uma arte marcial e depois de praticar. O quão muda a cabeça da pessoa em relação à alimentação, comportamento, influência nos familiares, o comportamento com os pais. Eu comentei com o Sérgio aqui nos bastidores,
que crianças hoje têm uma alimentação muito dirigida a salgadinhos, bolachas, coisas rápidas, fáceis e ultraprocessadas. Só que a informação é de domínio público. Então a criança começa a falar assim, pô, o Diego me pegou, me virou do avesso, o Diego me jogou, pô, eu estava morrendo, o Diego nem abria a boca para respirar. Ela vai começar a procurar. Mesmo que essa pessoa tenha uma informação jogada, ela começa a entender, poxa, eu preciso melhorar. Para melhorar, eu vou, em vez de comer um salgadinho, eu vou pedir para fazer um ovo cozido. Mãe, faz um ovo cozido. Começa a mudar o comportamento dela e da casa. E é até mais barato você comprar ovos na feira do que você comprar um pacote de bolacha que não dura nada e não te alimenta em absolutamente nada. E aí, Simone? É isso mesmo. Eu acho que as crianças elas ficam muito mais abertas, né, à mudança, a uma proposta de alimentação. Elas entendem muito mais, né, e elas querem melhorar lá o desempenho delas também, né, e aí elas passam a fazer as escolhas melhores. Né. Tendo um nutricionista também acompanhando essas crianças, é muito importante, né, que eles passam a ser os educadores. Eles mudam totalmente a alimentação de dentro de casa e fazem as escolhas melhores, né? Trocam aí os ultraprocessados, os salgadinhos de pacote, né? Esses que a gente chama de isoporzites, né? Por outros alimentos mais saudáveis, passam a buscar por fruta, por verdura, legume, ficam mais abertas a experimentar também. Isso que é o mais importante. E quais são, Simone, os macronutrientes mais importantes no caso de um praticante, né, claro, de jiu-jitsu aqui, e como é que deve ser equilibrado, né, essa dieta? Os macronutrientes, o mais importante, né, o pessoal fala muito de proteína, mas o carboidrato ele é o mais importante, né? Ele é a nossa energia rápida, é a nossa energia de reserva. A proteína, sim, ela é o segundo mais importante, né? Que ele vai ajudar lá na construção dos músculos, vai evitar do atleta ter qualquer tipo de lesão, previne resfriado, gripe, porque ajuda no sistema imunológico, né, a construir lá os anticorpos. Então, os macronutrientes, os mais importantes que eu considero é o carboidrato e a proteína. Né? A gordura, né, os lipídios, eles também fazem parte, eles são importantes, mas eles têm aí uma necessidade menor aí no organismo. Agora, voltando aqui à questão da luta, Diego, o vale tudo. Certo. Vale tudo já disse, né, o nome, vale tudo. Não é um pouco, eu não sei, né? O Rodolfo está falando, o jiu-jitsu, como é no chão, certo, né, imobilização, tudo, caramba. Mas um cara, se você tomar um soco na cara do boxe, o Rodolfo está até rindo, mas, cara, de uma potência que nem de um Mike Tyson da vida, tu já pensou? Sim, que chega a 200, chegava pelo menos quando ele estava no auge, a 200 quilos, quase. Pode te derrubar e você não volta mais. Sim. Até você, né? Tudo bem que o jiu-jitsu te dá, né, a chance de você, a condição, melhor dizendo, de você se safar, de você, porque apesar de ser no chão, também, mas tem a parte ágil também do lutador de jiu-jitsu, né? Sim, sim. Aí eu queria entender isso, como é que você... E depois eu queria até saber se dá para vocês fazerem uma demonstração. Não, claro, a gente não tem um tatame aqui, nem nada, mas só para, né, dar uma mostrada aqui, mostrar para o pessoal como é que, né, uma luta de jiu-jitsu se desenvolve assim, só um pouquinho, uma coisa pequena, nada... Só dá uma apagadinha. Uma apagadinha só. Um mata-leãozinho só, tô brincando. Não, fique em paz. O que você falou faz total sentido, né? Porque, por exemplo, aí você tem que você não espera tomar um soco. Só que na maioria das vezes você tá ali sabendo que vai ter algum tipo de problema. Você tem uma discussão, você não toma um soco de graça, um exemplo, sabe? Você tá passando na rua, toma. Pode acontecer, nossa, 1 em 1 milhão. Mas provavelmente você começa com uma discussão. É nisso que você já teve um treinamento lá atrás, então meio que você já sabe, por exemplo, o que pode vir. Você vai adivinhar? Não, mas você pode ver uma jogada de ombro que vai sair um soco. Você já está numa posição mais preparada, porque se você sabe que você vai tomar um soco, você já vai abraçar o cara e levar ele pro chão, porque é isso que o jiu-jitsu faz. Por isso que eu falei, a gente começa a luta de pé.
A gente já começa um campeonato e uma luta de pé ali, porque eu preciso derrubar meu oponente. Porque se eu estiver discutindo com você para começar uma briga, ele vai tentar vir me agredir, eu tenho que levar ele pro chão. Então eu tenho que estar mais ou menos ali pronto para uma discussão, e é o que a gente sempre fala, eu não posso tomar surpresa. Então se eu sei que eu tô indo, que vai ter uma discussão, eu vou derrubar ele antes, e eu vou me mobilizar para falar, vamos parar aqui, ó, que se eu não parar eu vou te apagar, ou eu vou quebrar seu braço. Por isso que é bom o jiu-jitsu. Numa luta contundente, como a gente estava falando, e o Rodolfo também já falou, por exemplo, se eu fosse pro kickbox, era um soco, acabou, lona. Lona, pum, acabou a briga. Só que o que acontece? É um maxilar que você levou do cara, uns dentes que você levou do seu oponente ali, que tipo, você machucou a pessoa. No jiu-jitsu não, eu vou derrubar ele no chão, vou travar ele no mata-leão, vou travar ele no armlock de algum jeito e vou falar, amigo, vamos parar, porque se eu te soltar você vai levantar, eu vou te derrubar de novo, e só que da próxima vez eu vou te apagar mesmo porque você está querendo briga. Então assim, eu não tenho como prevenir, né, tipo, ou ser preditivo no sentido de vou tomar um soco e já vou... Não tenho como, mas eu tenho que estar pronto para uma discussão sabendo, ó, eu acho que ele vai vir me chutar, então eu vou tentar antes. O Royce Gracie foi quase que imbatível nessa... Sim, é a chance da negociação. Tudo bem. É isso. Outra coisa, será que também, além do chão, né, de você mobilizar, será que também não tem a questão do cansaço? Porque o outro atleta pode também, porque você fica tanto... Eu vi as lutas do Royce Gracie, era impressionante, ele ficava quase que horas, assim, imobilizando o cara, imobilizando o adversário, e o cara chegava a cansar de tanto... É isso. Né? Porque ele não gasta... Quem luta jiu-jitsu não porque tá além do gastando chão energia. você tem que ter paciência, né, no jiu-jitsu. Isso. Para você pegar, por exemplo, são dois atletas de jiu-jitsu que estão lutando. Não, aí já os dois sim estão ali gastando a mesma energia, porque um tá atacando, outro se defendendo, e o outro se defendendo e se atacando. É um negócio que não para. O jiu-jitsu é uma estratégia. É um xadrez. É um xadrez. Exatamente. Só que quando você pega uma pessoa leiga, você sabe que ele vai gastar muito mais energia que você. Então você viu o Royce, que ele não derrubava uma gota de suor. E o cara ele tava quietinho, porque ele não tava gastando energia nenhuma. Ele falava, eu tô travado com o cara aqui, ó. O cara tá se debatendo, a hora que ele cansar, vai sobrar um braço, eu vou pegar, vai sobrar um pescoço, eu vou apagar. E não tinha, não tinha, era só esperar. Você esperava lá, o cara ficava rolando, se debatendo, o cara cansava, braço, o cara cansava, apagava. É isso, não tem o que fazer. Então, você treina para estar pronto para um combate. Ó, não, amigão, vai embora, deixa quieto. Não, que não sei o que. Não, no começo eu achava uma covardia. Quando eu comecei a ver, eu falei, cara, é covardia um lutador que soca, bate, chute, pé, contra uma pessoa que está ali para imobilizar só um oponente. Eu achava covardia, mas depois eu passei a entender. Quando eu comecei a assistir muito a luta do Royce, eu falava, caramba, não, tem sentido, né? Sim. Porque é estratégia. Covardia era o contrário. É isso mesmo. E assim, hoje não tem como entrar num MMA sem jiu-jitsu. Não existe. Você entrar para lutar sem saber chão. Não tem como. Porque acontece, o grau tá tão alto que, por exemplo, você tem atletas de performance campeões do UFC que o cara não é nem preta de jiu-jitsu. O cara é roxa, mas é um nível de treinamento que é um roxa preta, vamos dizer assim. Você vê que o cara tá muito rápido. Então não tem como você entrar num vale tudo, num MMA hoje, se você não tiver um treinamento de jiu-jitsu, porque vai para o chão e daí, se for para o chão, não tem o que fazer. Sérgio, percebeu a capacidade de leitura de um atleta, de um faixa preta em jiu-jitsu e outras artes marciais? Imagina isso num ambiente escolar. A chance de você ter as confusões, a chance de você ter a violência que tem hoje é muito diminuída. Para os pais que estão nos assistindo, eu gostaria de dar um recado. Claro. Se atentem na dimensão do projeto 1709. Ele não é só a inclusão de uma arte marcial simplesmente dentro de uma escola. É um divisor de águas. Talvez seja a capacidade de vocês conseguirem mudar o dia a dia dentro de uma comunidade, de uma escola, de um grupo, pelo simples fato de ter o jiu-jitsu presente nas escolas. Hoje, os pais, as mães, as crianças fogem da aula de educação física. Elas arrumam atestado, pedem para o amigo, para o tio, vão lá no centro de São Paulo, falsificam coisas para não participar da aula de educação física. Isso vai ocorrer com qualquer arte marcial que seja colocada como uma proposta nas escolas. Mas depois que começar, você vai ver que as crianças que estão de fora vão começar a lutar para entrar. E até mesmo as crianças que não estão nem nas escolas vão começar a falar, pô, eu queria praticar. Muitos que estão afastados da vida escolar vão começar a procurar entrar na escola, voltar a estudar, porque vai falar assim, pô, meu amiguinho está indo lá. Poxa, eu fui brigar com não sei quem, o cara me dominou, sentou em cima de mim, me segurou no chão até eu cansar. Pois é,
ele vai deixar de pensar de fazer algo errado, vai começar a querer participar daquilo e vai voltar a fazer o que todos os pais querem, que é a criança dentro da escola, estudando, crescendo, se formando. E o jiu-jitsu pode ser um divisor de águas. Esse projeto ele é muito maior do que a inclusão de uma simples arte marcial dentro de uma escola. Então, antes de vocês pensarem, mas meu filho vai se machucar, eu não quero meu filho agarrando outro menininho, minha filha vai agarrar... Não pensem assim. Se informem. Vão a uma academia. Hoje as academias de jiu-jitsu, elas são extremamente receptivas. Conversem com o professor que está lá, falem com o faixa preta. Vocês vão ver que a mentalidade é outra, a abordagem é outra, o nível de respeito é outro. É a possibilidade de vocês terem uma mudança significativa na qualidade de vida, não só dos alunos, mas da comunidade inteira que esses alunos são envolvidos. E como é que pode ser incorporado? Só para a gente saber rapidinho, Diego. Claro, claro. No caso, num currículo... O supra-sumo seria esse projeto 1709 ser aprovado e ser incluído. Isso seria o mundo dos sonhos. Já seria... Mas, a princípio, eu não sou ninguém para sugerir, mas eu gostaria de sugerir, para não ter imposição, porque isso daí não é legal para ninguém, é que as pessoas tivessem essa opção. E que o aluno ou os pais pudessem ter a opção de falar assim, olha, eu gostaria que meu filho passasse a praticar. E vocês vão ver que no começo vai haver resistência como qualquer outra atividade que é colocada, como a própria educação física em si. Hoje a criança não quer praticar a educação física porque sua, porque vai sujar meu uniforme, porque eu vou ficar sujo, porque a menininha vai desbarrar, eu vou levar uma bolada. Isso vai ocorrer também com qualquer arte marcial. O jiu-jitsu em específico, que é o projeto 1709, vai ter essa resistência. Mas isso é temporário. Eu posso garantir para vocês, eu fui uma criança que sofria bullying, eu fui uma criança meio gordinha, fora dos padrões, eu era mais cabeludo, então, eu sofria tudo quanto é tipo de problema com obesidade, homossexualidade, cabelo comprido. Então, eu parei de sofrer quando eu comecei a fazer uma arte marcial. Na época não era o jiu-jitsu, mas se tivesse, eu teria feito. Então, isso ocorrendo dentro de uma escola vai fazer com que os coleguinhas comecem a vir, comecem a aumentar a frequência, e isso começa a ser uma coisa que... Eu, por exemplo, tenho muitas lesões que me afastaram do tatame, não só do jiu-jitsu. Só que hoje eu sou um praticante que sempre que eu tenho um tempo livre, sempre que eu posso, eu falo com meus amigos, falo, professor, agora eu vou ter o Diego também. Diego, onde é que você está? Vamos lá fazer uma rola, tal. E pode perguntar para ele, que ele pratica isso há muito mais tempo do que eu, as pessoas que um dia rolaram com você, se te encontram na rua, você tem algum tipo de desrespeito ou algum tipo de rixa com essa pessoa, mesmo aquele que te derrotou, que te venceu, ou você tem uma amizade, você tem um puta respeito, você tem um coletivismo que é inigualável. Eu sou suspeito para falar porque assim, as pessoas que cruzaram comigo dentro de um tatame são amigos para a eternidade. Por mais distante que a gente seja, na hora que você encontra, você fala, opa, tudo bem. Faz total sentido. Faz total sentido. Você queria falar Não, faz total sentido, porque assim, 2 pontos que, para complementar o que o Rodolfo falou, que é real, é assim, o jiu-jitsu também hoje é uma carreira. O jiu-jitsu é muito bem visto no mundo. Então você pega crianças de escola e você acaba fazendo atletas. Hoje tem lutadores de jiu-jitsu ganhando muito dinheiro, dando aula para sheik lá em Dubai. Eu fui convidado, uma amiga minha mora lá, ela falou, quando você pegar a preta, uns anos atrás, ela falou, vem para cá que você vai dar aula para os sheiks, você vai para os Estados Unidos. Eu costumo viajar, eu tô sempre com um kimono na mala, porque eu chego na academia, bato, eles falam, brasileiro, mentira, faço um rola, é o que ele falou, é um extremo respeito. Eles falam, nossa, tá aberto aqui, toda vez que você vir para nossa cidade, você pode vir treinar aqui. Então é algo extremamente legal, porque você faz também as crianças querendo ou não escolher uma carreira, que às vezes você tem um diamante ali a ser lapidado, que a criança pode usar aquilo para o resto da vida, e é uma arte marcial totalmente assim boa, vamos dizer assim, em todos os sentidos de disciplina, educação. Eu acho muito bom e torço para ser aprovado esse projeto com toda a certeza do mundo. Existe, aliás, na minha família eu tenho um professor que está lá fora há 10 anos já, jiu-jitsu. Legal. Exatamente. Em Dubai, que ele citou, eu tenho um amigo chamado Onish, que é professor dos sheiks, e lá faz parte da grade curricular das crianças. Perfeito. Então, assim, desde o primeiro ano escolar, tem o jiu-jitsu como parte da grade curricular. Então, assim, tem já países que comprovam esses benefícios e que usam isso, e eu não vejo barreira para que isso ocorra aqui, porque nós temos a nata do jiu-jitsu, minha opinião,
e dá para a gente ter excelentes profissionais dentro de escolas, não importa onde, nem a periferia que seja. O que nós temos hoje de qualidade dentro dessa arte marcial supre a demanda. Com certeza. Simone, uma pergunta para a Simone que eu queria saber, como é que o atleta, né, a pessoa, enfim, quem treina, né, ela pode otimizar, no caso, a dieta dela ali, após para melhorar, né, no caso, o desempenho, né, a recuperação também após esses treinos, que são pesados também, muitas vezes, né, Simone? A alimentação do pós-treino ela é muito importante. E ela deve ser bem rica em proteína, principalmente, né? Tem que ter lá o carboidrato para recuperar toda a energia, mas ela deve ser bem rica em proteína. Então, tem gente que em pós-treino de jiu-jitsu, né? Esses que são mais de elite, eles comem mesmo lá o frango, o bife, para poder suprir aí essa a demanda. O Diego sabe muito bem disso, né? Agora, que tipo de suplementação você recomenda, no caso aí, Simone, para praticantes do jiu-jitsu? Ou existe algo assim que deva ser evitado? No caso, eu não sei se o Diego evita algo, não, porque ele falou que ele come pra caramba, não tem jeito. Mas o que pode ser? A suplementação ela é muito específica para cada atleta, né? Mas tem aí, por exemplo, o whey protein, que é a proteína do soro do leite, ela é muito usada. A creatina, que ela é muito usada também para aumento de massa muscular, né, dos músculos. Como o jiu-jitsu ele é um esporte também de explosão, existe também a possibilidade de usar o suplemento que o pessoal tá ouvindo falar um pouquinho mais agora, que é o bicarbonato de sódio, que é muito específico, né, para quem vai competir, né? Mas lembrando que todo tipo de suplementação ela deve ser muito bem vista, né, estudada pelo nutricionista junto com o atleta, muito bem testada, e tem que estar dentro das necessidades dele. Não dá para ficar prescrevendo aleatoriamente. Né? Uma pessoa que é somente praticante de atividade física ou está começando na luta, tal, tem que acompanhar mesmo com o nutricionista, não pode ir querendo tomar qualquer coisa, que pode ser até que você esteja tomando algo, mesmo o que é o mais simples, né, que é o whey protein, que é a proteína do soro do leite de vaca, né, que pode estar sendo muito além da necessidade, né, do que ele precisa. E acaba indo contra o objetivo dele. Né? Muitas vezes as pessoas vão lá para ter um aumento de performance ou uma diminuição de peso, né? E aí tomando os suplementos fora a alimentação, né, que está mal calculada aí, pode até aumentar o peso. Mas eu vou te falar uma coisa. Que ele exatamente. quer. É o que o lado de casa faz, meu filho. É o whey protein, né? Whey protein, regrado, ele pesa tudo, é tudo pesado. Mas é diferente do que, como disse o Diego há pouco tempo. Aliás, no primeiro bloco você falou, né? Sim. Da questão da diferença dele, que é um atleta, para quem pratica ou vai para a academia, que é o caso, né? Eu tenho em casa, meu filho vai para a academia, ele é todo regrado, com nutricionista, tudo. Legal, mas é diferente. Total. Né? Por isso que você falou que a tua comida, o que você come, um cara que faz musculação, não é o mesmo. Não serve diferente, como ele tem, não é? O gasto calórico é maior. A quantidade, né? Exatamente. O gasto calórico é maior. O gasto calórico, o gasto energético é muito maior de um atleta. Né? A gente fala que quem tem músculo, ele gasta muita energia. Né? O atleta já é treinado, já tem toda a parte muscular muito bem definida, então ele vai gastar muito mais. Ele vai treinar muito mais, né? Muitas vezes os atletas, eles treinam 2, 3 vezes por dia. Né? Então, é muito, muito mais do que uma pessoa que é praticante de atividade física que vai lá para a academia e faz lá os 30 minutinhos de aeróbico, mais os 40 minutos de musculação e ainda aquela coisa de ficar conversando com o colega, né? Na verdade, não é uma atividade física intensa. Então, por isso que é importante Simone, acompanhar. Vou fazer uma pergunta, trazendo para o mundo dos réis mortais, saindo dos atletas, que existe uma diferença muito grande.
eles são referências, óbvio, mas não dá para a gente comparar uma criança ou um adolescente que está começando. Mas eu queria que você comentasse uma dúvida minha. Eu já tive alunos que consumiam refrigerante. Uma latinha de refrigerante, eu dei uma pesquisada, me corrija se eu estiver errado, tem cerca de 30 gramas de açúcar. E a nossa necessidade diária, em média, é de 5, 6 gramas. E essa pessoa estava, nesse caso, estava consumindo refrigerante porque falava assim, não, eu vou ter mais energia, eu vou conseguir rolar melhor. E era o contrário, deixava ele letárgico. O consumo excessivo de açúcar. E isso é o que tem no dia a dia de muitas crianças, principalmente periferia, que todo mundo torce para ter um refrigerante e quando tem, toma até se acabar. Eu era assim. Então eu falo por experiência própria. Eu queria que você comentasse um pouco esse erro das pessoas acharem que açúcar é energia e uma latinha de refrigerante pode acabar com o seu dia. Porque a lata do refrigerante, ela não é só o açúcar, né? Tem o açúcar, tem conservante, tem os corantes, é o que a gente chamava um tempo atrás de caloria vazia. Ele tem lá o açúcar simples, né, que é rapidamente absorvido, mas não tem nenhum benefício, né, em termos de vitaminas, minerais, né? Então, realmente é uma troca que não faz muito sentido, né, para a gente. Vale muito mais a criança ser estimulada a consumir os alimentos in natura, né, a comida de verdade, comer a fruta, comer as verduras, os legumes, que vai ter lá toda a quantidade de vitaminas, minerais, as fibras, né, vai estar tudo lá, e aí pode consumir lá o arroz, o pão, o macarrão, que vai ter lá o açúcar. Isso sim é um açúcar bom, né? Que é um açúcar que não é tão refinado, né? E vou ter vários nutrientes lá dentro dele, né? Vão ter outras vitaminas. É muito melhor a gente estimular uma alimentação mais natural, com alimentos de verdade, né? E tirar esse mito, né, do refrigerante, ou de um doce que é bom porque vai trazer energia. Lógico, vai sim trazer energia, né? Uma energia rápida, mas não tem nenhuma outro nutriente que vá ajudar a você ter uma performance melhor. Ô Simone, até nessa mesma linha de raciocínio, o próprio energético também tem bastante açúcar, certo? Ele faz ali a função da taurina ali que te deixa meio que você tem aquela sensação de energia, mas ele também agora, eu acho que foi acredito que foi obrigado, porque você pega uma latinha de energia e está escrito contém açúcar. Então eu acredito que seja na mesma linha de raciocínio do refrigerante, isso que tem aquela aqui, viu? quantidade, então tem uma quantidade forte de açúcar. O energético te dá energia sim, só que a pessoa também não percebe que ela está mandando bastante açúcar para o sangue também. Tem gente que literalmente, eu conheço amigos meus viciados em energéticos. Tá 7 horas da manhã tá tomando energético, sabe? Eu acho um absurdo isso, e eu sou hiperativo, eu tomo energético e não paro nunca mais. Assim. Então é um negócio que eu não gosto. Do jeito que ele é, né, Rodolfo? Olha, gente, a gente está chegando ao final do... Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Simone? Rapidamente? O energético, para quem já tem uma sensibilidade aí à cafeína, à taurina, então é péssimo, né? A pessoa toma e ela não consegue depois dormir à noite, né? Então isso para uma pessoa que é até um praticante de atividade física, né? E o atleta muito mais, isso é totalmente prejudicial para o treino, né? Porque o pessoal fala assim, não, basta treinar, basta se alimentar. Não. Eu acho que para você ter uma boa performance, tanto no esporte como na academia, né, fazendo uma atividade física, você precisa tem 3 pilares, né? Tem a alimentação, né, para você ter uma boa saúde. Tem que ter uma boa alimentação, tem que fazer uma atividade física e tem que ter um sono, né? Então, o sono de qualidade, eu acho que é o mais importante também para você ter aí essa essa né? Essa boa qualidade de vida. Sem dúvida. Olha, a gente chegou ao final do programa, já estouramos aqui, meu diretor já está lá estourando o tempo. Eu ia pedir para vocês fazerem uma demonstração, mas é difícil, porque a gente não tem um tatame aqui, né? Não dá, como é no chão, o jiu-jitsu é uma luta no chão, não tem nenhuma imobilização que vocês possam fazer em pé. Começa em pé.
Não tem como. Começa, né? Mas... Eu posso demonstrar uma que eu sofria muito e que foi a que me ajudou então faz muito. Rápido pra gente. Pode vir, claro. Diego. Só para a pessoa eu ter tinha uma o cabelo ideia, muito comprido e as pessoas tinham mania de puxar meu cabelo. E aí eu aprendi que em vez de eu tentar me desvencilhar, eu podia pressionar a mão contra a minha cabeça para não me machucar e jogar o meu braço contra a articulação da pessoa, forçando a pessoa a soltar, porque senão eu quebro o braço, porque essa alavanca vai contra a articulação. Então isso daqui faz parte do jiu-jitsu de inúmeras formas, como defesa pessoal. Tá aí, não sabia dessa que fazia parte do jiu-jitsu. Sim, perfeito, muito bom. Esse golpe aí, tá vendo? Obrigado, já deu para demonstrar um pouco aqui como é que é. Realmente você vai ter que ir atrás de o professor vai me pegar lá fora depois. Gente, eu preciso agradecer aqui vocês, a gente está realmente estourando. Eu queria agradecer a nutricionista, a Simone. Simone, muito obrigado pela sua participação. Se quer falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fica à vontade, rapidinho, se você quiser. Eu agradeço o convite e eu espero que essa lei realmente seja aprovada, né? Porque vai ser muito bom para crianças aqui de São Paulo e sem dúvida. Principalmente da periferia. Tá bom. Obrigado, Simone. Diego, você quer deixar uma mensagem aqui? Queria agradecer, né, por estar aqui no programa e também torço bastante para que seja aprovada essa lei, porque o jiu-jitsu é a arte suave e a gente precisa de crianças disciplinadas, dedicadas e que aprendam e tenham respeito, e isso vai ajudar demais na educação. Maravilha. Rodolfo. Pessoal, pensem com carinho nesse projeto 1709. Não vai ser bom para o jiu-jitsu, vai ser bom para a sociedade. Obrigado pela participação. Eu agradeço a todos pela participação no nosso programa. Muito obrigado, senhor. Obrigado a vocês. Gente, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.